Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Nós vamos dar o nosso melhor para Ele. Vamos aplaudir mais forte. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Mas está fraquinho. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Você tem ideia daquilo que você acabou de louvar? Quantos entendem aqui a profundidade daquilo que você acabou de louvar através da sua boca? Aquilo que você acabou de declarar através dos teus lábios. Você está dizendo o seguinte, olhe para cá, que ainda que você passe por qualquer problema, ainda que você passe por um grande problema, ainda que você passe por grandes aflições, todavia você vai se alegrar no Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que isso é fácil? Amém? É fácil você se alegrar em Deus quando todas as coisas ao teu redor são destruídas? É fácil você se alegrar em Deus quando tudo ao teu redor parece que não tem mais jeito? É fácil, igreja? Sim ou não? Vamos lá, vamos participar. Sim ou não? Não é fácil. Mas como é que a gente consegue essa dádiva? É uma capacidade que não vem de nós. Diga assim comigo, se alegrar em Deus. Vamos participar, vamos lá, diga, se alegrar em Deus, em meio às lutas, é uma capacidade que não vem de nós. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver vida com Deus, se você não orar, se você não buscar o Senhor, se você não fizer como o salmista diz no Salmo 1, de meditar na palavra de dia e de noite, se você não for aquela pessoa que se dedica inteiramente à vontade de Deus, você não terá essa capacidade no dia da angústia. Então, por que é importante a gente estar na igreja? Por que é importante a gente vir para a igreja? Porque quando você vem para a igreja, você está acumulando, não para o dia que você está, não para hoje. Talvez você diga, pastor, hoje meu dia está tranquilo. Mas quando você vem para a igreja, você está acumulando para quê? Para o dia da adversidade. Quando você busca a Deus, quando você ora, quando você jejua, quando você ouve a palavra, quando você consagra a tua vida, você está acumulando um depósito para o dia da adversidade. Para esse dia, no dia em que a figueira não floresce. No dia que a figueira não florescer e que não houver fruto na vide, que o produto da oliveira mentir, e que a tristeza e a angústia e a dúvida e a pressão te abater, aí você vai se lembrar, mas eu tenho um bom depósito em Deus. Eu não vou duvidar, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Então por isso é que você não pode parar. Por isso que eu não posso. Por isso que nós não podemos parar. Pastor, mas está tudo bem. Pois é, esse é o grande problema. Quando está tudo bem, a gente deixa de buscar. Aí quando está tudo mal, a gente não tem força. Quando está tudo bem, que a gente deveria orar, que a gente deveria buscar, que a gente deveria consagrar, que a gente deveria louvar, a gente não busca. Aí quando tudo está mal, aí a gente não tem força. Então no dia bom, louve ao Senhor. Eu vou falar de novo, no dia bom, louve ao Senhor. Enquanto você tem forças, enquanto está tudo bem, louve ao Senhor. Para que quando o dia mal vier, o consolo do Senhor, a capacitação que somente Deus pode trazer sobre você, ela venha te manter de pé. Você toma posse disso sobre a tua vida em nome de Jesus. Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Amém. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, produto de oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas, ainda que tudo esteja difícil, todavia eu me alegrarei no Senhor, amém? Toma o teu assento só um instante, vou passar alguns recados para você rápido, daqui a pouquinho nós já vamos estar pregando a palavra, mas eu não poderia deixar de passar para você alguns recados importantes, acerca de eventos, acerca de situações, de coisas que nós vamos estar vivendo aí ao decorrer desses dias. Então eu queria que você prestasse atenção, se tiver um papel e uma caneta, anota aí,
que é para você ficar por dentro de tudo, para que você esteja também nos ajudando em oração. Amado, olha só, é muito importante, cada evento que a gente faz aqui na igreja, inclusive ontem, quem esteve no culto jovem ontem, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Algumas pessoas faltaram, hoje acho que o tempo mudou, a galera meio que deu uma, né? Tem crente de açúcar aí, sim ou não? Esses crentes aqui não são de açúcar não, mas quando cai uma chuvinha, quando o tempo muda, a galera já, né? Mas ontem foi uma bênção, amados. Onde nós tivemos o culto jovem, quem veio saiu daqui abençoado, foi edificado. E nós costumamos dizer o seguinte, que cada programação que a gente tem aqui na igreja, cada culto que a gente realiza, o intuito é fortalecer você numa área. Ontem foi culto jovem, mas tinha muitas pessoas que não eram jovens aqui na igreja. E mesmo assim saíram daqui muito abençoados. Glória a Deus, amados. Porque por mais que a gente tenha os rótulos, né? Por mais que tenha o rótulo de culto jovem, culto de casais, culto de mulheres, culto de homens, mas a personagem principal, que é o Senhor, Ele está presente em todas as reuniões, Ele está presente em todos os cultos, e aonde o Senhor está, nós somos abençoados. Então é importante que você participe dos eventos. Cada evento que nós temos aqui na igreja, ele tem o objetivo de abençoar a sua vida, ele tem o objetivo de fortalecer você. Tudo que a gente faz não é para a gente não faz por fazer, mas tudo tem um propósito, amém, queridos? Então não deixe de comparecer nos eventos da sua igreja, não. Às vezes a gente deixa de vir na nossa igreja para ir para outros lugares, e aí você acaba não... Aí o dia mal vem, você não se puxa, não estou conseguindo, não tenho força. Mas quando você tem a oportunidade de se fortalecer, você às vezes acaba não vindo. Então, vamos permanecer, vamos ficar firme, vamos participar dos eventos, como o evento que a gente vai ter agora. Pode colocar aí para mim, Christian. Olha só, próxima quinta-feira, feriado. Diga comigo assim, quinta-feira. Vamos participar, vamos lá, diga, quinta-feira é feriado. Vamos fazer melhor, vira para essa pessoa que está do teu lado, e fala assim, ó, quinta-feira, irmão, com essa cara aqui, ó, mas olha para minha cara para você reproduzir, ó, quinta-feira, irmão, é feriado. Quero ver a tua desculpa. Amém? Olha só, gente, próxima quinta-feira, feriado, a partir das 16 horas. Por que a gente está começando cedo? A gente está começando cedo para terminar cedo. Amém? Vamos começar às 4 horas da tarde, às 16 horas, o dia da proibição. Hoje, inclusive, nós vamos pregar uma palavra em cima desse tema, justamente para que você entenda a importância de você estar aqui na próxima quinta-feira. Para você ter uma ideia, nós estamos com uma expectativa tão grande daquilo que Deus vai fazer, que nós já estamos nos consagrando. Amém, amados? Os pastores estão orando e jejuando, o pessoal da intercessão já estão todos mobilizados, já estamos jejuando e orando em favor desse dia, porque eu creio que o dia da proibição será um diferencial na vida de todos aqueles que aqui estiverem. Glória a Deus, amado. Pastor, eu estou passando por uma luta no meu casamento, eu estou passando por uma luta na minha vida familiar, estou passando por um problema sério na minha vida financeira. Irmão, a gente vai quebrar o pau com o diabo aqui nessa quinta-feira. Glória a Deus, amado. A gente vai quebrar o pau aqui em oração, em jejum, e eu tenho certeza, a gente vai botar o diabo para correr da tua vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor aí, meu irmão. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Quinta-feira, ó. Quinta-feira, eu falei aqui para os colunas, para os pastores e para o pessoal da intercessão. Quinta-feira vai ser o dia da tua vitória. Ah, mas tá fraco. Quinta-feira vai ser o dia da tua vitória. Porque a gente já está em guerra, meu irmão. A gente já está em guerra. Você não imagina as lutas que eu estou passando. Você não imagina as lutas que os meus irmãos, os pastores, estão passando. Então, na verdade, a gente não vai... Quinta-feira é o dia da vitória. Fala comigo assim, quinta-feira, mas com voz de campeão. Vamos lá, quinta-feira será o dia da vitória. Então vem, mas você tem que vir. Não adianta ser o dia da vitória e você está em casa no sofá. Vem para cá. Quinta-feira, 4 horas da tarde, dia da proibição, feriado, apregoai um dia de proibição, Senhor. A gente vai pregar sobre isso hoje para você ter uma ideia do que é. Amém? Próximo evento, vamos passar. O outro, próximo evento. Isso, ó. Aí no sábado, dia 1º de junho, como a gente sempre faz em todos os meses, é sempre assim. Todos os primeiros 7 dias de cada mês nós consagramos ao Senhor. E nesse mês de junho a gente vai estar orando, jejuando e consagrando a nossa vida em favor das famílias. Amém? Então começa no próximo sábado, dia 1º de junho,
a partir ali, nós vamos estar sempre da meia-noite ao meio-dia, né? Então de sexta para sábado, à meia-noite começa. E aí quando for meio-dia de sábado, a gente entrega. E às 11h50 a gente vai ter a live. A primeira live vai ser a minha. Vou estar falando também acerca de alguns assuntos interessantes e importantes para a tua vida. Está trazendo uma palavra, vamos estar orando por você. Domingo vai ter a Santa Ceia. E a partir dos outros dias da semana, todos os dias às 11h50, nós vamos ter alguém, um homem, uma mulher de Deus, sempre trazendo uma palavra, orando, justamente para a gente entregar esse propósito junto. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Quem aqui é do MAP, levanta a mão aí, dá glória a Deus. Meu irmão, você tem que fazer o jejum, irmão. Você tem que fazer o jejum. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas a gente sabe que tem pessoas que não fazem esse jejum mensal. E a gente consagra a nossa vida, e a gente ora, e a gente busca. Nós não queremos. Quem aqui quer que o MAP seja uma igreja forte? Diga glória a Deus. Você acha que o MAP vai ser uma igreja forte só pelo pastor? Não, meu irmão. Você também tem que vestir a camisa e entender, eu faço parte desse ministério. Você precisa entender, eu sou um membro deste corpo. Glória a Deus, amado. Você não é uma pessoa à parte, aleatória. Então, se todos nós orarmos, se todos nós jejuarmos, se todos nós nos envolvermos, todos nós nos fortaleceremos e todos nós usufruiremos dos benefícios da glória de Deus na nossa vida. Amém, amados? Então, olha essa oportunidade aí. Será sábado, de meia-noite ao meio-dia. Algumas pessoas, assim como eu, estamos fazendo um propósito diferente. Mas para a igreja é esse propósito aqui, ó. Começa meia-noite, de sexta para sábado, termina ao meio-dia. 11h50 tem a live no nosso canal do Instagram. Faça o jejum, né? Você vai começar meia-noite, aí você vai acordar ali 7, 8, 9 horas da manhã no máximo. Faz o jejum até meio-dia. 11h50, vai lá no canal do Instagram, ouve uma palavra, ora com a gente, entrega o teu jejum durante 7 dias. Deus vai estar abençoando poderosamente a sua vida, tá bom? Aí no domingo, né? Domingo, Santa Ceia do Senhor, pode passar. Domingo, 1, 2, 3 e... lá, Santa Ceia do Senhor, domingo, dia 2 de junho, somente às 9 horas da manhã. Então, Santa Ceia no MAP não tem à noite. É o único culto de domingo que nós não temos à noite. Geralmente de manhã é o nosso discipulado, né? Mas aí na Santa Ceia não. Na Santa Ceia é somente a partir das 9 horas da manhã. Então, domingo que vem já anota na tua agenda. Não tem compromisso, não tem nada mais importante para você que é servo, para você que é serva de Deus, não tem nada mais importante do que esse dia aqui, ó. É o dia em que nós, em memória do Senhor, comemos da carne. É o dia em que, em memória do Senhor, bebemos do sangue. É o dia em que nós consagramos a nossa vida e trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não só pela minha vida, mas foi pela sua vida também. Amém? Então diga comigo, domingo, 2 de junho, 9 da manhã, Santa Ceia do Senhor. Amém? Aí na segunda-feira é o culto da mulherada. Tá, cadê as mulheres de Deus aí? Cadê a mulher? Tem mulher de Deus aí, na glória a Deus aí. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Rede de Mulheres, Ministério Elas, segunda-feira, dia 3 de junho, a partir das 19h30. Início de mês no MAP, a semana é cheia, mas tem evento, você não pode reclamar de que, mas eu não sabia. Não, você não tem como não saber. É culto de mulheres, é rede de homens, vai ter rede de homens também. Mas na segunda-feira, dia 3, será rede de mulheres. Segunda-feira, dia 3, a partir das 19h30, pastora Bárbara, pastora Andréia, evangelista Luane e companhia estarão aqui para serem instrumentos de Deus para a vida de todas as mulheres que comparecerem. Amém? E aí, o último recado de hoje é esse aqui, ó. Meu campo, minha família. O tema das nossas orações no mês de junho será a família, como a gente falou lá, né? Nós vamos começar no dia 1º até o dia 7, orando em favor da família. Porque o tema do mês de junho do MAP será a família. E todas as quintas-feiras do mês de junho, todas as quintas-feiras agora, todo culto Fé Ativada, nós vamos estar trazendo ministrações e fazendo propósitos em cima dos temas mensais. Então, como o tema do mês de junho será família, então nós vamos estar fazendo as 4 quintas-feiras do mês de junho, vamos estar fazendo um propósito de oração em favor das famílias. Então nós vamos ter agora quinta-feira o dia da proibição, nós já vamos dar uma marretada no diabo, quem crê diga glória a Deus aí. Nós já vamos estar quebrar umas cadeias aí poderosas em nome de Jesus. Mas aí quando a gente entrar em junho, cada quinta-feira
A gente vai estar trazendo uma palavra e a gente vai te entregar um propósito, um pedido de oração. Você vai colocar ali o teu pedido. Pastor, qual é o problema que você está passando na tua família? Pastor, meu problema é com meu filho. Meu problema é com meu marido. Meu problema é com a minha esposa. O meu problema, pastor, é com uma situação familiar que aconteceu e que eu não sei como resolver. Nós vamos para o joelho, nós vamos para o chão. Amém, amados? O ser humano normal, ele resolve na força do braço. Ele resolve na inteligência. A gente resolve no joelho. Glória a Deus. Diga assim comigo: a minha forma de resolver é no joelho. Amém? Então anote na tua agenda. Meu campo, minha família começa dia 6 de junho, todas as quintas-feiras de junho. Venha orar e aprender a guerrear pela sua família, sempre às 19h30. Então você já se prepare, porque todas as quintas-feiras do mês de junho vai ser sobre a família, e nós vamos pegar nesse tema, meu campo, minha família. Quando você vier, você vai entender. Glória a Deus, amados. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está comigo aí, dá glória a Deus. Quero ver você aqui, tá? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor aí. Glória a Deus. Se coloque de pé. Pega a palavra do Senhor, por favor. Pega a palavra de Deus. Como nós vamos ser na quinta-feira, o dia da proibição, já para que seja uma preparação, para que você entenda o que é o dia da proibição, o Espírito Santo nos direcionou para hoje a gente estar pregando acerca desse tema. Então eu queria que você abrisse comigo no livro do profeta Joel, no capítulo 1, amém? Se coloque de pé, pega a palavra do Senhor, e abra comigo, livro do profeta Joel, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar essa pessoa bonita que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe poderosamente você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não perca tempo, já se inscreva aí, já, né? Ativa já o sininho, já clique aí no botão de se inscreva, ative as notificações, para que você possa ter acesso a tudo aquilo, todo o conteúdo que a gente produzir aqui, você vai ter o acesso de acompanhar e de ser também tremendamente abençoado. Você pode ser abençoado à distância, mesmo você não estando aqui, você vai ter a oportunidade de ser abençoado também, tá bom? Então já se inscreva se você não é inscrito, e que Deus fale poderosamente com você aí, da mesma forma que vai falar com a gente aqui. Se você encontrou Joel 1, diga glória a Deus aí. Amém, encontrou? Então vamos lá. Joel, capítulo 1. Ô Christian, acho que pode deixar apagada essa primeira, até para poder ficar melhor visível ali o data show para as pessoas. Pode apagar a primeira aqui, não sei que não atrapalhe a gravação. Não atrapalha não, isso fica bacana. Isso aí fica bom ali. Joel, capítulo 1, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Diga glórias a Deus. Amém, amados? Santificai um jejum. Amém? Olha o que a palavra está dizendo aqui. Convocai uma assembleia solene. Em algumas traduções ele diz: apregoai um dia de proibição. Então o profeta Joel, ele vai olhar para uma determinada situação que estava acontecendo ali, e ele vai ter um discernimento espiritual. E ele vai ser a pessoa que, ao ter o entendimento daquela situação que estava acontecendo no mundo físico, era uma situação que estava acontecendo no mundo natural, mas por ele ter o discernimento de Deus e que aquilo era algo espiritual, ele diz: espera aí, vamos nos quebrantar. A gente precisa fazer alguma coisa, porque o que está acontecendo aqui não é normal, não condiz com as promessas do Senhor. Amados, tem muita gente que está vivendo coisas em sua vida,
Existem muitas pessoas que estão vivendo situações na sua família, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, que não condizem com aquilo que Deus tem, com a promessa de Deus. E uma vez que aquilo que eu vivo, sendo eu servo de Deus, uma vez que aquilo que eu vivo não condiz com a promessa de Deus, eu preciso parar para refletir. Eu preciso ter a percepção e o discernimento de que alguma coisa está errada e eu preciso mudar de rota. O Joel vai ser essa pessoa. Peraí, o que está acontecendo aqui não é normal. Essa assolação que nós estamos vivendo não é normal. Vamos consagrar nossa vida. Vamos nos quebrantar, vamos nos arrepender. Vamos gemer no altar. Vamos apregoar um dia de proibição ao Senhor, para que a coisa venha a mudar. Glória a Deus, igreja. O que é que precisa mudar na sua vida? Não precisa me responder, mas é uma coisa que você precisa pensar. Pastor, eu estou vivendo uma situação na minha vida financeira que quando eu olho para a palavra, a minha vida não condiz com aquilo que a palavra promete. Pastor, eu estou vivendo uma situação na minha vida familiar que a palavra de Deus, ela me diz uma coisa, mas o que eu vivo na minha família é outra. Não está batendo, alguma coisa está errada. Então a gente precisa de um dia de proibição ao Senhor. Um dia para a gente parar, um dia para a gente reduzir a marcha, um dia para a gente se quebrantar, um dia para a gente se arrepender, um dia para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém, amados? Eu vou ler de novo, estamos em Joel capítulo 1, versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Diga comigo assim: o dia da proibição é um dia de buscarmos, nos arrependermos e clamarmos ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você crê que Deus vai falar com você nesta noite em nome de Jesus? Estenda a tua mão aqui para frente, feche os teus olhos e já comece a falar com Deus. Feche os teus olhos e já comece a orar nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós louvamos, adoramos o teu nome através de cânticos. E agora é momento de nós recebermos a tua palavra, é momento da tua palavra ser enviada, e a Bíblia diz que a tua palavra, de maneira alguma, ela volta vazia, mas ela produz resultados. Então, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra vai ser enviada nesta noite, e cada vida e cada coração que está aqui, essa pessoa que nos acompanha à distância, ela tem uma expectativa no seu coração de que esta palavra, de que esta semente, ao ser lançada, ela venha produzir frutos em nós. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que verdadeiramente, ó Deus, cada palavra que for dita, cada frase que for liberada, que venha entrar pelos ouvidos e descer ao coração de maneira tão poderosa, que essa pessoa saia daqui com o entendimento, com o entendimento de que uma mudança precisa ser feita, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar com cada vida e com cada coração neste lugar. Joga por terra os impedimentos, as barreiras e os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra. Ministra-nos, abençoa-nos, conscientiza-nos, muda-nos através da tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos. Fala com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Aplauda bem forte ao teu Senhor e diga glória, glória a Deus. Fala conosco nesta noite. Amém. Senta por favor no teu lugar. E a partir de agora, como a gente sempre costuma dizer, procure não conversar, procure não se dispersar. A partir de agora, preste toda atenção para que você venha entender a palavra. A história nos conta que nessa época do profeta Joel, uma catástrofe tremenda, podemos dizer que um desastre natural de proporções históricas se abateu nesse período sobre a terra.
Conta-nos a história que nesses dias houve uma devastação muito grande em toda a terra de Judá, devido a uma praga de insetos, mais precisamente uma praga de gafanhotos. Mas essa praga veio sobre a terra de uma maneira devastadora. Essa praga ela veio sobre a terra de uma maneira tão forte, de uma maneira tão tremenda, que castigou tanto a terra como o próprio povo. Mas castigou tanto, mas tanto, a ponto de, por exemplo, as vegetações, as pastagens, os animais perecerem. As vegetações, elas foram completamente destruídas. Os animais não tinham como se alimentar, porque eles dependiam da vegetação para se alimentar. Então tudo foi completamente destruído. Os animais sofreram muito, não havia alimento em lugar nenhum. As lavouras foram devastadas, as vegetações foram destruídas. Historicamente falando, essa assolação ela foi tão grande, que depois dos gafanhotos terem acabado com as lavouras, depois eles terem destruído completamente as lavouras, não satisfeitos, os insetos eles entravam dentro das casas das pessoas e traziam perturbações. Então olha que coisa, uma praga de gafanhotos tão grande que ela vinha sobre o campo, ela varreu toda a vegetação, e quando não havia mais o que destruir na lavoura, os insetos entravam dentro das casas. Então eles traziam uma perturbação dobrada. Eles trouxeram uma destruição na lavoura, e eles traziam perturbação dentro das casas das pessoas. Então, não satisfeitos com o prejuízo coletivo, eles estavam indo de casa em casa, de pessoa em pessoa, de uma maneira individual. Gente, imagina a tristeza, não é? Hoje a gente está vivendo também uma catástrofe tremenda, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Mas lá não é uma praga, lá na verdade foram as chuvas, as inundações. Mas imagina você também passar por uma situação como essa. Imagina a tristeza, a angústia, de você olhar para a sua lavoura, de você olhar para a sua produção, de você olhar para o seu trabalho. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando isso com as enchentes, né? Eu vi na internet ali algumas postagens, né, mostrando como eram os campos antes das chuvas. E aqueles campos grandes, todos, né, todos ali verdinhos, bonitinhos. E aí depois a chuva tudo tomado de águas. E as águas destruíram tudo. Então na época de Joel não foi chuva, na época de Joel foi uma devastação dos gafanhotos. Então imagina a tristeza do camarada que plantava, do camarada que trabalhava, do camarada que de sol a sol estava ali cuidando da terra, e de repente quando a terra começa a produzir, vem uma situação como essa e devasta tudo. Imagina a tristeza, a angústia, o desespero de não saber o que fazer. Imagina a baixa autoestima que aquelas pessoas estavam tendo. Só que o que vai acontecer, queridos? O Joel agora, vendo tudo isso acontecer, vendo toda essa destruição, testemunhando toda essa situação, o Joel vai ser aquela pessoa que vai começar a despertar o povo daquela época, o povo da sua geração. Porque ele vai começar a ter o entendimento de que apesar daquele mal ser uma assolação no mundo físico, ou seja, apesar daquela destruição ser algo que estava acontecendo no cotidiano, aparentemente normal, o Joel ele vai discernir que alguma coisa estava errada. Espera aí, eu sei que isso aqui, para muita gente pode ser simplesmente uma catástrofe. Para muita gente isso aqui pode parecer ser uma obra do acaso. Muitas pessoas vão olhar para essa tragédia e vão achar, isso é coisa da vida, é assim mesmo. Muitas pessoas vão achar isso. Mas espera aí, alguma coisa não está batendo. O Joel vai ser a pessoa que vai começar a ter o discernimento espiritual de que aquele mal não estava acontecendo por acaso. Aquele mal não estava se abatendo à toa. Amados, eu costumo dizer que o primeiro e o mais importante passo para que uma pessoa doente seja curada é ela ter o entendimento e a aceitação de que ela é um doente. Enquanto uma pessoa doente não entender que é doente, enquanto uma pessoa que tem problema não aceitar que tem um problema, ela nunca será curada. Porque o primeiro passo para a cura é o discernimento da doença e a aceitação dela. Ela dizer, não, eu estou com um problema. Não, eu estou passando por uma situação, eu preciso de cura.
O primeiro passo para a cura é o entendimento e a aceitação de que algo está errado. Queridos, e qual é o parâmetro de comparação que nós temos para que tenhamos esse entendimento de que alguma coisa está errada? O que eu preciso comparar para que eu venha entender que alguma coisa está errada? O meu parâmetro é a palavra. Diga assim comigo, o meu parâmetro, vamos participar, diga, o meu parâmetro de comparação precisa ser a palavra. Eu preciso olhar para a minha vida e eu preciso olhar para a palavra. Se aquilo que eu estou vivendo não condiz com aquilo que a palavra promete, alguma coisa está errada. Eu olho para a palavra e eu olho para a minha vida. Se aquilo que a palavra diz em relação à minha vida financeira, se aquilo que a palavra diz em relação à minha vida familiar, à minha vida profissional, à minha saúde, não bate com aquilo que a palavra está dizendo, então alguma coisa precisa ser resolvida. Se a palavra diz, por exemplo, que eu serei cabeça e não cauda, que eu só estarei em cima e não de baixo, mas quando eu olho para a minha vida, eu sempre sou o último e nunca sou o primeiro. Querido, alguma coisa está errada. Se a palavra diz que eu vou ser cabeça e eu nunca fui cabeça, se a palavra diz que eu não serei cauda e eu sempre sou cauda, alguma coisa está errada. E essa coisa não está errada em Deus, porque Deus não mente. Diga glória a Deus. Deus mente, igreja, sim ou não? Vamos lá, Deus mente, sim ou não? A própria palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a partir do momento em que Deus determina algo, esse algo determinado por Deus, ele tem que se cumprir. E se não se cumpre, alguma coisa está errada. E esse erro não está em Deus. Esse erro não está em Deus. Se Jesus ele disse que ele veio para que todos tivessem vida, e vida com abundância, mas eu só vivo doente. Se Jesus ele disse que ele veio para que todos tenham vida, e vida com abundância, mas eu só vivo endividado, mas o meu casamento é o inferno, mas a minha família está completamente destruída. Espera aí, a gente precisa parar, porque a palavra de Deus não mente. Mas se a minha vida está de uma forma e a palavra de Deus está de outra, alguma coisa está errada. Por quê? Porque não condiz. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. A nossa vida precisa condizer com a palavra. A nossa vida precisa refletir aquilo que a palavra de Deus, ela promete. A minha vida, ela precisa ser uma reprodução natural daquilo que está escrito. Mas a partir do momento em que a minha vida não reproduz aquilo que a palavra de Deus me garante, coisas precisam ser ajustadas. Se você abrir comigo em Deuteronômio, eu gostaria que você, por favor, abrisse lá. Livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Vamos ver o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui. Eu gosto demais desse texto. Deuteronômio, no capítulo de número 28. A partir do versículo 3, veja só o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Deuteronômio, capítulo 28. Versículo de número 3 diz assim: bendito serás, e eu quero que você receba esta palavra que nós vamos ler sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Olha só, ele diz: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Diga glória a Deus aí, amado. O inimigo vai correr de você, é promessa de Deus. Versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais,
no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Olha a promessa de Deus. Mas aqui está a condição. Você vê que até então são promessas de Deus, promessas que se cumprem verdadeiramente na vida daquele que crê. Quem aqui crê na promessa do Senhor, diga glória a Deus. Essas promessas se cumprem na vida daquele que crê. Mas essas promessas se cumprem na vida daquele que crê, mas na vida daquele que obedece. Isso aqui, ó. O Senhor te porá por cabeça, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, vírgula. Leiam comigo, igreja. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Agora diga bem alto: e não te desviarás. Bem alto: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirdes. Glória a Deus. Então olha só a questão. Deus, ele está dizendo: você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Tu não vai estar lá embaixo não, porque tu é filho de Deus. Você não é filho de qualquer um, você é filho do Deus vivo. Tu é filho do rei. Levanta a tua mão e diga: eu sou filho do rei. É promessa de Deus. Mas olha o que ele está falando. Mas você vai viver isso aqui se você obedecer a palavra. Você vai viver isso daqui se você não seguir a outros deuses, se você não for idólatra, se você não se prostituir. Porque do contrário, se você fizer estas coisas, eu posso te amar, mas você não vai viver essa promessa. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que uma vez que a gente entrega a nossa vida para Deus, uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, gente, o nosso manual, o nosso cordão de medir, o nosso parâmetro é a palavra. O meu comparativo tem que estar na palavra, o meu espelho. O que vai me refletir é a palavra. E uma vez que aquilo que a palavra diz não bate com aquilo que eu estou vivendo, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter sensibilidade, mas acima de tudo, eu tenho que ter a humildade de admitir que alguma coisa está errada. E não é com Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu que eu vou ser cabeça, por que eu não consigo ser cabeça no meu trabalho? Se Deus prometeu que eu vou ser cabeça e não vou ser cauda, por que eu não consigo ser cabeça naquilo que diz respeito à minha família? Por que tudo que a palavra promete que eu vou viver, eu não consigo viver? Então eu preciso ter cuidado, sensibilidade, mas principalmente humildade, para olhar para a minha vida, olhar para a palavra e ver que não bate e dizer: espera aí, alguma coisa precisa ser feita. Eu preciso ter o coração quebrantado o suficiente para reconhecer que algo diferente precisa ser feito. Porque tem muita gente que passa por tudo isso, mas não é quebrantado. Não, isso aí é levante. Ah, isso aí é que o diabo está irado. Ah, isso... Não, meu irmão, eu tenho que ter humildade. Espera aí. Eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria fazer. Ou eu estou deixando de fazer alguma coisa que era imprescindível ser feita. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus ele diz que se o homem sendo mau, querido, se o homem sendo mau, sabe dar coisas boas para o seu filho, se o homem sendo mau, o filho pedindo pão, né? O filho pedindo peixe, ele não vai dar uma cobra. Ele pedindo pão, não vai dar uma pedra. Você acha que Deus vai dar qualquer coisa para você? Quem crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Diga glória a Deus. Quem crê que aquilo que Deus faz na sua vida é o melhor? Diga glória a Deus. É isso que Jesus diz. Se o homem sendo mau sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus que é bom.
Em Jeremias, no capítulo 29, a gente estudou isso hoje no discipulado, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito não são pensamento de mal. Eu não tirei você do Egito para te humilhar fora do Egito. Eu não tirei você do Egito para te matar no deserto. Eu não tirei você do Egito, dos porros e das cebolas, para te matar de fome. Não! Eu te tirei do Egito para te levar para uma terra boa, para te levar para uma terra larga, para te levar para uma terra que emana leite e mel, para te levar para uma terra que você nunca viveu, para que ao olhar para o céu, você glorifique ao nome do seu Pai. Eu te tirei do Egito, para que você reconhecesse que eu sou Deus na sua vida. Só que o problema é que nós não estamos nos enquadrando na palavra. E quando a gente não se enquadra na palavra, a gente não vive a promessa. Quando a gente não se enquadra na palavra, a nossa vida destoa daquilo que o Senhor prometeu. Os pensamentos dele a nosso respeito são de paz e não de mal. E o desejo dele é nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o desejo do teu coração e da tua família? Só coisas boas, sim ou não, amado? Né? Qual o desejo do teu coração da tua vida financeira? Só coisa boa, sim ou não? Deus quer te dar essas coisas boas aí, diga glória a Deus. Deus quer fazer, essa coisa boa que você pensa aí, Deus quer fazer. Mas por que não acontece? Alguma coisa está impedindo. O Joel, dentro daquele contexto que ele estava vivendo, ele vai ser aquela pessoa que vai ter esse entendimento aqui, de que o povo estava sofrendo no mundo físico, os reflexos de brechas do mundo físico, mas que geravam legalidades no mundo espiritual. Era aí. O problema é que o povo está fazendo coisa errada no mundo físico, e está gerando brecha. E nessas brechas que o povo está fazendo coisa errada, ou está deixando de fazer o que é certo, o inimigo está entrando. Amados, ele vai entender isso. Meu irmão, por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Por que Deus preparou essa palavra para nós essa noite? Deus está nos trazendo aqui para despertar a gente. Glória a Deus, amado. Deus te trouxe aqui nessa noite para dar um chacoalhão em você e dizer: acorda, rapaz. Deus te trouxe aqui para te fazer entender que muito daquilo que você tem vivido, muitos dos males que você tem sofrido, não é Deus que quer. Não é Deus que quer que você viva na miséria. Não é Deus que quer que você viva derrotado. Não é Deus que quer que o teu casamento seja fracassado. Não é Deus, mas é da vontade de Deus. Não, Deus não quer que você viva isso. Não, não é da vontade de Deus. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são os melhores possíveis. Mas pastor, então por que eu estou vivendo isso? Você está vivendo isso por culpa sua. Por coisas que precisam ser mudadas. Por direcionamentos que precisam ser mudados, por rotas que precisam ser ajustadas em Deus, para te colocar no caminho da vitória. Diga glória a Deus. Você acha que quando Jesus expulsou aquela legião de demônios do Gadareno, né? Gadareno estava endemoniado, Jesus repreendeu o demônio, sai dele. Aí os demônios vieram para Jesus e disseram o quê? Senhor, manda-nos então que a gente entre naqueles porcos ali. A Bíblia diz que Jesus vai permitir. Eu pergunto você acha que Jesus queria permitir isso? Você acha que Jesus queria permitir que aqueles demônios saíssem do Gadareno e entrassem nos porcos? Jesus não queria, mano. Porque Jesus sabia o prejuízo que aquilo iria causar. Jesus sabia o prejuízo que o dono daqueles porcos iria ter. Em ver mais de 2.000 porcos morrendo de uma só vez no mesmo dia. Imagina o prejuízo financeiro que isso ia trazer. Você vive de cuidar de porcos. Você tem uma manada de 2.000. E do dia para a noite você perder 2.000 porcos de uma vez só. Falência. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Aí os demônios vão chegar para Jesus e vai dizer: permita-nos então que a gente entre nos porcos. Jesus vai permitir. Você acha que Jesus queria permitir aquilo? Claro que não. Mas por que Jesus permitiu? Porque na vida do dono daqueles porcos havia o que, igreja? Brechas. Não era para cuidar do porco. O porco era abominável. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Você acha que Jesus queria isso? Não. Você acha que Jesus queria ver, ou melhor, você acha que Deus queria ver Sansão
o herói de Israel. O camarada que nasceu para ser vitorioso. O camarada que nasceu para ser forte e vencedor. Você acha que Deus queria ver Sansão envergonhado diante dos filisteus? Dos filisteus pelo qual ele foi levantado para derrotar. Porque Deus levantou Sansão para livrar Israel da mão dos filisteus. Só que ao invés de ele libertar Israel da mão dos filisteus, ele se transformou em bobo da corte dos filisteus. Você acha que era isso que Deus queria? Não, queridos. Mas por que essas coisas acontecem? Sansão não nasceu para ser o bobo da corte do inimigo. Aquele homem não nasceu para ter a sua vida financeira completamente arrasada. Mas por que essas coisas acontecem? Porque falta quebrantamento da nossa parte, de reconhecermos que precisamos fazer a vontade do Senhor. Falta a gente fechar as brechas. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Você sabe qual é o maior sacrifício que você pode dar para Deus? Não é uma oferta de R$2.000. O maior sacrifício que você pode dar para Deus não é uma oferta de R$5.000. O maior sacrifício que você pode dar para Deus não é, qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, não. O maior sacrifício que eu posso dar para Deus é um coração quebrantado na presença dEle. É eu errar e dizer, não, eu errei, Senhor, me perdoa. É eu fazer alguma coisa errada, a palavra me repreender e o Senhor dizer, falar comigo, e eu dizer, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Amado, guarde isso. O quebrantamento que produz resultado é o quebrantamento que me faz ser humilde. Glória a Deus. Repita isso comigo, diga, o quebrantamento que produz resultado é o quebrantamento que me faz ser humilde. Amém? Não adianta eu chorar, não adianta eu me lamentar, não adianta eu sofrer, não adianta eu reconhecer, não adianta eu até me entristecer, mas eu me entristeço, enxugo as lágrimas, levanto e continuo fazendo a mesma coisa. Não adianta. Isso não é quebrantamento. Não adianta eu chorar, Deus falar comigo, eu reconhecer o erro. Não, eu estou errado, eu tenho que me consertar, a palavra de Deus está certa, e eu choro, e eu levanto, enxugo as lágrimas e continuo fazendo a mesma coisa. Isso não é quebrantamento. Quebrantamento é mudança de rota. Quebrantamento é mudança de posicionamento, é mudança de postura. Por isso nessa noite Deus através dessa palavra está falando comigo e com você. Quebranta o teu coração na minha presença. Muda o teu posicionamento. Porque quando o teu posicionamento mudar, a tua história em mim também irá mudar. Quem aqui quer mudar a sua história? Diga glória a Deus. Então muda o teu posicionamento. Essa é a palavra. A palavra nos declara que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Só que para isso, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, para ele fazer isso, para ele matar, roubar e destruir, ele não precisa de muito espaço, não. Basta um pequeno espaço. Basta uma pequena brecha. Apenas em uma área, para que ele comece a migrar para outras áreas. Ele só precisa de um pequeno espaço em uma pequena área. E daí ele causa um grande estrago. É assim que funciona. Amém? Imagina uma pessoa que não tem nenhum tipo de vício. Pensa aí, uma pessoa tranquila, sem vício nenhum. De repente essa pessoa do nada começa a beber. Socialmente, tá? Tomando só um negocinho, só um vinhozinho. Depois da refeição, sem nada. Hoje, ela só bebe socialmente. Só que para essa pessoa que bebe socialmente, para ela se tornar uma alcoólatra, é muito fácil. Ela não é, pai? Não é assim? Hã? Ah, não, só bebo socialmente, só de vez em quando. Daqui a pouquinho, quando está vendo, já está entornando todas. É, meu irmão. Tem gente rindo aqui, mas é verdade. Aí do alcoolismo, para ela começar a fumar. Ih, rapaz, uma coisa pede a outra. É um passo. Aí depois, para fumar um baseado, dependendo da inclinação, dependendo das companhias que a pessoa tem, para ela já começar, é um pulo. Salmo de número 42, a Bíblia diz que um abismo
chama o que, igreja? Um abismo chama o que, igreja? Outro abismo. É ou não é? Uma coisa vai puxando, basta uma pequena brecha, e aí a coisa começa a crescer, começa a desenvolver. E por que que é assim? Por que que acontece desse jeito? Porque para o diabo, gente, não precisa muita coisa não. Basta apenas que haja uma legalidadezinha, numa determinada área, coisa pequena. Sabe aquelas coisas que a gente diz que não tem nada a ver? Ah, como foi pregado ontem no culto de jovem. Ah, isso aqui não tem nada a ver. É de nada a ver em nada a ver que ele destrói uma família. É de nada a ver em nada a ver que ele destrói um casamento. É de nada a ver em nada a ver que ele destrói a comunhão. Amém, amados? Mesmo que essa legalidade pareça pequena, daquilo que aparentemente é pequeno, ele consegue fazer um estrago grande. E ele cumpre o seu propósito, de matar, de roubar e de destruir. Só que a boa notícia é que a mesma palavra que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ela também diz que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. A mesma palavra que diz que o diabo rouba, é a mesma palavra que Deus, que o Senhor restitui. A mesma palavra que diz que o diabo mata, é a mesma palavra que diz que o Senhor dá vida. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus te traz vida e vida com abundância. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória a Deus. Aleluias. Mas quando é que a vida vem? Quando a gente fecha a porta. Diga glória a Deus aí. Quando é que a vida entra? Quando é que a vida de Deus se estabelece e repreende a morte? Quando é que a vida de Deus entra e repreende o roubo? Quando a gente fecha as brechas. Amém? 1 João no capítulo 3, a Bíblia diz que quem comete pecado não é de Deus, é do diabo. Porque o diabo ele peca desde o princípio, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É Jesus que desfaz as obras do diabo na vida do homem. É Jesus que desfaz o roubo, é Jesus que quebra a maldição, é Jesus que anula Satanás, é Jesus que quebra toda maldição hereditária, é Jesus que anula toda palavra contrária, é Jesus que transforma a maldição em bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daquele que nele crê. Então mesmo que o diabo tenha vindo para matar, roubar e destruir, aquela pessoa que diz, eu não sou do diabo. Amém? Aquela pessoa que diz, eu não sou do diabo. Amém? A pessoa que profetiza isso, esta pessoa o Senhor guarda. Quem aqui é de Deus, levanta a mão. Então levanta, então diga, eu não sou do diabo. Bate teu pé e diga, eu não sou do diabo. Eu sou de Deus. Fala mais alto, eu não sou do diabo. Eu sou de Deus. Então sobre a tua vida Deus tem livramento, Deus tem bênção, Deus tem milagre. Sobre a tua vida Deus tem promessa e tem vitória. Amém? Sobre a vida daquele que é de Deus, aquele que é de Deus descansa à sombra do Onipotente. Aquele que é de Deus, o Senhor ele troca o jugo pesado e coloca sobre ele o fardo leve. Diga glória a Deus. Aquele que é de Deus, tem ali a coluna de fogo guiando a noite e aquecendo, e tem a nuvem mostrando o caminho e guardando durante o dia. Diga glória a Deus. Aquele que é de Deus alcança repouso. Mas aquele que é de Deus faz o quê? Se quebranta. Tem que se quebrantar, porque senão, amados, deixa eu te dar uma notícia aqui. Mesmo sendo de Deus, o mal vai prevalecer. Se não houver quebrantamento, se não houver mudança de rota, mesmo sendo de Deus, o mal vai persistir. Vamos olhar para a história do povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido. O povo de Israel era um povo amado, tão amado que ele era conhecido como a menina dos olhos do Senhor. Zacarias capítulo 2, se não me engano, versículo 8 diz isso. Menina dos olhos de Deus.
Mas mesmo sendo a menina dos olhos de Deus, estavam passando por essa destruição aqui. Mas não é de Deus? É de Deus. Mas não glorifica a Deus? Glorifica a Deus. Mas não está na igreja todo domingo, toda quinta-feira? Está na igreja todo domingo, toda quinta-feira. Mas olha a vida como é que está. E muitas das vezes, aquilo que estava acontecendo com o povo lá, na época de Joel, é exatamente aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. O inimigo vem tentando destruir a nossa vida, nas mais diversas áreas. E apesar da gente ser amado por Deus, todos os que estão aqui, todos nós somos amados de Deus. Mas apesar de sermos amados de Deus, mesmo assim a gente tem sofrido afrontas. Mesmo assim o inimigo está conseguindo destruir nossa lavoura. Mesmo assim o inimigo está conseguindo roubar o nosso campo. Mesmo assim o gafanhoto está conseguindo entrar na nossa casa. Mesmo a gente sendo de Deus e mesmo Deus amando. E por quê? Por causa da legalidade que damos. Exatamente como estava acontecendo com Israel na época de Joel. Exatamente aquilo que Joel vai discernir. Tanto é verdade, que olha o que diz a palavra. Volta comigo lá, Joel capítulo 1. Olha o que ele vai dizer aqui. Joel capítulo 1. Versículo de número 13. Joel capítulo 1, versículo 13, diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. O povo não adora mais. O povo não está se colocando mais em adoração. O povo parou de adorar o Senhor. Santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus. Chama o povo para estar na casa de Deus, porque está todo mundo disperso, está cada um querendo saber da sua própria vida. Ninguém está querendo saber de orar, ninguém está querendo saber de consagrar a sua vida. Todo mundo está correndo e está olhando para o seu próprio umbigo. É o que o Joel está falando aqui. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como assolação do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Você percebe que era um problema espiritual, igreja? Olha aqui para mim. O que está acontecendo no mundo físico era um problema espiritual. Tanto era que o Joel agora, como forma de resolver esse problema, ele está indo para onde? Ele está recorrendo a um sacerdote. Tanto era um problema espiritual que o Joel está indo aonde? Está indo na base. Está indo nos sacerdotes, nos ministros do altar. Aí o Joel vai chegar diante dos ministros do altar. Ele vai chegar diante do sacerdote e vai dizer assim, ó, olha aqui, ó, sacerdotes. Olha aqui, ó, ministros do altar. Tem que tapar a brecha para essa destruição acabar. Tem que tapar a brecha, tem que voltar a orar, tem que voltar a consagrar, tem que voltar a priorizar o Senhor. Tem que ter um dia de proibição ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor está vindo. Diga glória a Deus. Vocês não estão ligados, Jesus está voltando, o dia do Senhor está vindo. Santificai a nossa vida. O povo não estava mais clamando. O povo não estava nem aí para buscar ao Senhor. E aí, meu querido, por mais que Deus tenha uma obra na vida dessa nação, por mais que Deus tenha uma obra na vida de um povo, por mais que Deus tenha uma obra na vida de uma família, por mais que Deus tenha uma obra na vida de uma pessoa, por mais que Deus ame, mas se existem brechas e a pessoa não fecha, o diabo entra, o devorador entra, o gafanhoto entra e se instala. E ao se instalar, sabe o que ele faz? Ele faz de algo pequeno se transformar em algo grande. O problema que Israel estava vivendo, o exército
que Israel estava enfrentando não era um exército de gigantes, filhos de Anak, armado até os dentes. Não. Qual era o adversário que estava vindo contra Israel? Era uma praga de... Ou seja, era algo pequeno. Só que quando a gente dá brecha na nossa vida, coisas pequenas é que nos derrubam. Quando a nossa vida está com brecha, são as coisas pequenas que nos destroem. São as coisas pequenas que nos derrubam. E aí acontece aqui, ó, versículo de número 9. Aqui, ó. E foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes ministros do altar estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Glória a Deus, amados. No momento em que as pessoas mais deveriam se achegar a Deus, olha aqui, ó. Foi cortada, vou ler de novo o versículo 9. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão entristecidos. Ou seja, no momento em que mais eles deveriam adorar, no momento em que mais eles deveriam buscar, foi o momento em que mais eles se afastaram de Deus. Queridos, às vezes no momento em que Deus espera que a gente mais seja fiel, é justamente o momento em que mais a gente se afasta dele. Às vezes no momento em que Deus mais espera, não, agora Ele vai me buscar, que Ele está passando por luta, agora Ele vai me buscar porque a coisa está difícil, agora Ele vai entender e Ele vai clamar a mim. No momento em que mais Deus espera que a gente se posicione, é o momento em que mais a gente se afasta de Deus. E sabe o que acontece quando a gente age assim? A gente acaba permitindo sobre nós mesmos, o juízo coletivo e o juízo individual nas áreas das nossas vidas. Porque diferente daquilo que muitos de nós acreditamos, as nossas escolhas, eu quero que você guarde isso, queridos, olha aqui, guarde isso. As nossas escolhas não dizem respeito só a nós. Não. As nossas atitudes, elas não trazem bênção ou maldição só para nós. Não. É no individual, mas é também quem está à nossa volta. Aquilo que você escolhe para a sua vida, não vai trazer consequências só para você. Mas você pode estar colocando a tua família em jogo. Você pode estar colocando a tua casa em jogo. Você pode estar colocando as pessoas ao teu redor em jogo. Isso em todas as áreas da sua vida. Um grande exemplo disso, para quem está fazendo discipulado, Jefté. Nós ouvimos isso hoje de manhã. Aquilo que Jefté escolheu, por motivos errados, não repercutiu somente sobre ele, mas acabou envolvendo a pessoa mais importante que estava ao redor dele, que era sua filha. Uma atitude errada de um coração ferido, uma atitude errada de um homem doente, com propósitos e motivações erradas, vão levá-lo a tomar atitudes que vão gerar consequências más, não somente para ele, mas vai gerar consequências más para as áreas da vida dele e para as pessoas ao seu redor. E a mesma coisa acontece comigo e com você. A mesma coisa estava acontecendo com o povo de Israel. Um prejuízo coletivo e individual estava acontecendo, porque as lavouras estavam sendo destruídas, mas os gafanhotos estavam entrando de casa em casa. Amém, amados? Então, nas nossas lavouras, nas nossas casas, nos nossos alimentos, nas nossas roupas, o inimigo ele vai entrando, até que de pouquinho em pouquinho perdemos tudo. Queridos, e baseados na palavra, trazendo para nós hoje, o que seriam essas coisas que nós perdemos quando nós não nos posicionamos? O que representa a lavoura? Vamos pegar aqui a representação da palavra. Os gafanhotos destruíam a lavoura. O que representa a nossa lavoura? A lavoura era de onde o povo tirava o seu sustento. Diga comigo, lavoura. Repita comigo, lavoura representa sustento. E para nós, o que significa isso? O que representa sustento para nós? Trabalho. O que representa sustento para nós? Negócios. Vida financeira. Talvez existam pessoas aqui nessa noite vivendo um roubo na sua vida financeira. Eu tenho sido roubado nas minhas finanças. Eu tenho sido roubado na minha vida profissional, pastor. Eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa competente, mas as coisas, elas não acontecem. Aí a gente lembra dos midianitas, né?
que faziam o mesmo papel dos gafanhotos lá em Juízes. Se você abrir comigo em Juízes 6, vamos ver comigo aqui. Vamos para a palavra. Juízes, capítulo 6, no versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Quando os midianitas, eles vieram na época de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 3 diz assim: porque sucedia que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. Diga comigo, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles entravam na terra só para destruir. Eles não roubavam Israel para comer, eles entravam na terra e destruíam, exatamente como os gafanhotos estavam fazendo na época de Joel. Então é na legalidade que o diabo trabalha. Olha aqui, ó. É na legalidade que o diabo trabalha na nossa lavoura. É na legalidade que o diabo trabalha na nossa vida financeira, no nosso trabalho. Isso é muito sério, queridos. Quando você dá brecha naquilo que diz respeito à tua vida financeira, à tua comunhão com Deus, o inimigo lhe age. Aí quando a tua lavoura está destruída, quando já não tem mais nada para devorar no campo, o que o gafanhoto faz? O que o gafanhoto fez? Ele parte para casa. Porque os gafanhotos destruíam a terra e entravam nas casas. O que representa a casa? Diga comigo, casa representa família, né? A pessoa está toda enrolada na vida financeira. O que começa a acontecer dentro de casa? Brigas, discussões. Primeiro, o gafanhoto foi lá e destruiu a lavoura. A pessoa não tem mais nada, sem dinheiro, vida financeira destruída. Aí ele começa a entrar dentro da casa da pessoa. Discussões, contendas, né? Aí daqui a pouquinho, o que acontece? O marido e a esposa estão separados dentro de casa. Isso é muito comum. Não saem moram na mesma casa, mas estão separados. Aí sabe o que acontece? Entra a pornografia. Daqui a pouquinho, depois da pornografia, entra o adultério. Olha o estrago que o gafanhoto faz. Começou lá na lavoura, mas ele vai entrando, né? Pouco a pouco. Aí quando a lavoura está destruída, aí depois que ele entra na casa, ele parte para onde? Ele parte para o alimento individual. A lavoura ele já destruiu, ele destrói aquilo que está dentro de casa. O alimento individual. Qual é o alimento individual que a gente tem? É a palavra. Diga assim comigo, o meu alimento individual é a palavra. Aí o que o inimigo faz? Ele começa a te acusar. Ele começa a te afastar da igreja. Ih, você vai para a igreja? Olha o que você está fazendo dentro da sua casa, você está traindo tua esposa. Quem é você para estar indo na igreja? O inimigo ele começa a te acusar. Ele faz você se sentir indigno. Ele começa a fazer a pessoa se sentir culpada. Para quê? Para que através da culpa, pouco a pouco, a pessoa vai começando o inimigo vai roubando do coração da pessoa as promessas que Deus fez. A pessoa, poxa, Deus prometeu que eu ia ser cabeça, Deus prometeu que ia me abençoar, Deus prometeu que ia fazer, mas olha como é que eu estou todo errado, eu já estou traindo a minha esposa, eu já estou me prostituindo, eu já estou fazendo um monte de coisa errada. Aí o inimigo começa a roubar do coração da pessoa as promessas de Deus. Aí ela vai, né? E aí, a partir do momento que a pessoa, ele consegue tirar a palavra do coração da pessoa, a partir do momento que o inimigo consegue roubar as promessas de Deus da vida da pessoa, a pessoa fica exposta, a pessoa fica entregue ao pecado. Aí na cabeça dela diz, não tem mais nada a perder mesmo, né? Minha vida financeira já está uma droga, meu casamento já está destruído. Para que eu vou para a igreja? Vou para a igreja fazer o que na igreja? Chego lá na igreja, ouço a palavra só me acusa, quer saber do negócio? Eu vou ficar na minha mesmo. O gafanhoto conseguiu. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Meu querido, talvez você está aqui hoje, nessa noite, nessa situação, assim como Israel. Talvez você está aqui e os teus campos, a tua vida está assolada. Pastor, eu já não tenho mais força para lutar contra isso. Porque a minha vida é um retrato disso aí, ó. Começou na minha vida financeira, partiu para o meu casamento, meu relacionamento, destruiu minha família. E agora, pastor,
Depois de tanta coisa que eu já fiz, depois de tanta coisa que já aconteceu dentro da minha casa, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força para vir para a igreja. Quando eu penso em vir para a igreja, pastor, eu já desisto logo. Talvez você está aqui assim. Mas olha a palavra que o Senhor separou e preparou. E Ele me ordenou para dar a você. Joel, abre lá. Mas não no capítulo de número 1, não. Joel no capítulo 3. No versículo de número 9, receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Proclamar isso, Joel capítulo 3, versículo 9 diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Quem aqui é homem e mulher de guerra, diga glória a Deus. Então o Senhor manda te dizer, versículo 10, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte na sua vida. Aplaude forte ao Senhor. Deus manda te dizer, fraco, eu sou forte. Diga glória a Deus. Talvez você está aqui e não tenha força, mas Deus Ele manda te dizer que não é da tua força que você deve esperar, mas você tem que esperar da força dEle. Amém, amados? É na força do Senhor que o mal vai recuar. É na força do Senhor que o grilhão vai ser quebrado. É na força do Senhor que o gafanhoto vai ter que recuar. Diga glória a Deus. Quando ele diz aqui no versículo 10, eu sou forte. Esse eu, tanto aqui na minha Bíblia como na sua Bíblia, esse eu está com letra maiúscula. Significa o quê? Que mesmo que o inimigo esteja assolando, ou mesmo que o inimigo tenha assolado o teu campo, mesmo que o inimigo tenha assolado a tua casa, mesmo que o inimigo tenha conseguido roubar a palavra do teu coração, o teu alimento individual, Deus está dizendo que se hoje você fechar a porta da legalidade, e se você abrir a porta do teu coração para Ele, hoje o eu sou vai te levantar, vai te fortalecer, vai fazer você dar a volta por cima e vai glorificar o nome dEle na sua vida. Não vai ser você na tua força, sou eu que vou te fortalecer. Diga glória a Deus. Sou eu que vou te restaurar. Sou eu que vou te restituir. Amém, amados? Mas o que a gente precisa fazer para que haja essa restituição? A gente tem que se quebrantar. É aquilo que a gente falou lá no meio da mensagem. Os sacrifícios para Deus. Quais são os sacrifícios para Deus, igreja? São o espírito que? Quebrantado. Repita comigo, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando a gente quebranta o nosso coração, o Senhor Ele age. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Agora seja sincero, quebrantado. Quantos aqui precisam da restituição do Senhor? Diga glória a Deus. Então toda a igreja se coloque de pé. Todos façam isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas você vai dar ao Senhor a sua melhor salva. Mas eu quero que você faça mais, faça mais. O Senhor é digno de receber o teu melhor nessa noite. Amém? Feche os teus olhos aí no teu lugar. Quando eu estava aqui hoje, o Espírito Santo, Ele me fez lembrar dessa canção. Eu quero orar com você, mas antes da gente orar, eu quero louvar a Deus com você. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor nessa noite? Você pode levantar a tua mão e exaltar ao Senhor nessa noite? Porque aquele que te restitui está aqui nesse lugar. Aquele que te restitui, aquele que